Vamos lá, 4.5. Quais são as vazões de óleo em massa e em peso no tubo convergente da figura para elevar uma coluna de 20 centímetros de óleo no ponto zero? E aí nesse ponto zero, temos aqui o óleo escoando e na saída ponto 1. A vazão, tanto em massa ou em peso, a única diferença é uma gravidade que a multiplica, tanto que a resposta vai dar 10 vezes maior. Agora, nós temos a facilidade aqui de que o nível é o mesmo, no caso dos pontos que nós vamos avaliar, mas temos diâmetros distintos, né? O que muda a velocidade. Este ponto está aberto e este ponto vai apresentar uma carga, ou uma pressão no caso, que nos vai ajudar esse tubinho aqui, esse tubo convergente. Então vamos fazer uma análise a princípio do ponto 0 e do ponto 1, para verificar a carga cinética de todos esses dos dois pontos, né? Todas as energias desses dois pontos. Então vamos lá. O H0, 4.5, vai ser igual ao H1. Então nós temos V0 quadrado sobre 2G mais Z0, P0 sobre gama. Isso igual a V1 ao quadrado sobre 2G mais Z1 mais P1 sobre gama. O que podemos dizer para nos orientar agora sobre o que fazer? Bom, a velocidade, nós precisamos dela para dar a resposta, tanto V0 quanto V1. Z0 e Z1 são dois parâmetros que nós podemos anular, pois eles são justamente a referência, ou seja, não há alturas. E o ponto P1 está aberto à atmosfera, nós podemos cancelá-lo. Agora, veja que sobraram esses três parâmetros para nós analisarmos: as velocidades e a pressão no ponto zero. A pressão no ponto zero, ela pode ser avaliada com essa altura de 20 centímetros aqui. Então, nós podemos determiná-la. P0 é justamente a pressão hidrostática, que seria massa específica, gravidade e altura. Nós temos o conceito de massa específica embutido no peso específico, porque massa específica vezes gravidade dá justamente o peso específico. Então nós temos, a princípio, o tal do P0 sobre gama. Vai valer o H, justamente os 20 centímetros. Então esse parâmetro nós chegamos. Agora V1 e V2 apresentam relações entre si que nos interessam para a substituição aqui. É aqui que entra um ponto complicado do Brunetti, porque surgem sistemas. Nós vamos fazer agora a conservação de massa. Aqui nós temos a conservação de energia, certo? Vamos fazer agora a conservação de massa. Nós sabemos que no ponto zero tem uma vazão mássica que tem que ser igual ao ponto de saída, que é o ponto 1. Vazão mássica é massa específica, área, velocidade. Massa específica, área, velocidade. Eu coloquei a conservação de massa para dar uma ideia geral, né, do que nós estamos nos baseando. Eu tenho conservação de energia, conservação de massa, dois princípios muito básicos. Agora, da conservação de energia surgiu esses dois problemas que eu estou resolvendo numa relação com outra equação. Veja que, como nós vamos encontrar a pressão zero, e ela vale 0,2, já adiantando, né? Porque como é 20 centímetros, vale 0,20. A relação de velocidades pode ser fechada num sistema de equações com essa outra equação de vazão mássica. As velocidades estão nas duas equações. Veja que o líquido é água, nós podemos cancelar o ρ, que é o mesmo, não há alterações. O líquido vai ser suposto incompressível. A área do ponto zero seria π, diâmetro ao quadrado, sobre 4, vezes V0. Isso é igual à área no outro ponto A, que é 40 milímetros.
área, diâmetro ao quadrado sobre 4V1. Veja que nós vamos conseguir uma relação de V1 com V2. Nós poderíamos aqui passar dividindo esse 40, ver que vai dar 2, vai ficar 4. Então, V1 vai ser 4 vezes V0. Como a velocidade, o diâmetro, ele divide por 2, o efeito é quadruplicado na velocidade. Isso é fácil de comprovar pela própria fórmula da vazão. Nós poderíamos ter começado pela vazão volumétrica, diga-se de passagem. Poderia ter começado com Q0 igual a Q1, que vai ser o mais comum nas minhas resoluções, e já cair nesse ponto em que não há necessidade da massa específica. Com essa informação agora, nós vamos caminhar lá para conservação de energia e substituir nesses parâmetros já com essa observação da nossa pressão avaliada pelo tubo convergente. Perdão, tubo convergente não, mas por esse dispositivo aqui. Perfeito? Me fugiu o nome dele agora, gente. E aí, a partir da substituição dos dados, vamos lá. V1 vale 4V0, né? Então vou colocar V0 ao quadrado sobre 2G sobre 20 mais 0,2 é igual a V1, que é 4V0, 16V0 ao quadrado sobre 20. E com essa igualdade, nós conseguimos determinar então o valor de V0. Bastaria, digamos que, passar um cara para lá, vai ficar 15, 0,2 vezes 20, dividido por 15. E ainda tirado sua raiz quadrada, vamos chegar a uma velocidade, tá certo, de 0,516 metros por segundo. Poderia chegar a V1? Poderia, mas o problema não é esse. Ele quer a vazão em massa e em peso. E tanto faz onde você analisa, ponto 0, ponto 1. A vazão em mássica é dado por ρ vezes a área vezes a velocidade. Então seria, como peso específico aqui está dando 8.000, perdão, eu já vou dividir por 10, colocando ele 800 vezes a área. No ponto 0 nós temos um diâmetro de 80 milímetros, vezes a velocidade que acabamos de encontrar. Então esse parâmetro vai nos dar a vazão. Vamos verificar aqui, já vou incluir na calculadora, vezes 800, vezes π, vezes 80 10 a menos 3 ao quadrado, dividido por 4. E aí temos uma vazão mássica de 2,1 praticamente, gente, quilogramas por segundo, né, que seria 2,07, 2,1. Como ele fala em peso, né, ele chama de vazão Gzão, 21 newtons por segundo. Sem problemas, né? O detalhe é realmente organizar as contas com duas relações que serão muito repetidas no livro do Brunetti, que é a vazão mássica, se igualando nos pontos que você deseja estudar, e as cargas em energia se igualando, formando assim um sistema com algumas observações extras.